Boa noite, irmãos. Você está feliz hoje? Então coloque-se de pé, vamos cantar esse hino. Uma nova história que Deus tem feito em nossas vidas. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para
Graça e paz, meus irmãos. Uma nova história Deus tem para mim, Deus tem para você, amém? Uma história linda que Deus quer escrever em nossas vidas. E por isso você está aqui buscando o que Deus quer fazer de você para que a sua história seja melhor. E é assim que nós vamos caminhando na presença de Deus, sempre melhorando. Havia um corinho que eu cantava quando pequeno, era sempre melhorando, melhorando na presença do Senhor. E eu quero orar com os irmãos, eu quero apenas dar um aviso. Eu estava comentando com os irmãos que quando acaba o culto, aquele culto tão abençoado, tão cheio da presença de Deus, eu tenho que parar tudo e avisar que tem cantina. Aí eu falei, puxa vida, né? Eu tenho que avisar que tem cantina, meus irmãos. Já vou avisar de uma vez. E quando tiver o aviso lá, os irmãos já vão saber que é o pastel, tá bem? No final do culto. Vamos orar. O tema dessa noite é: Jesus está pronto para restaurar vidas. Quem sabe há alguma coisa na sua vida que precisa ser restaurada, que o Senhor nos use nesta noite para tentar atingir o seu coração. E eu quero também, depois, logo em seguida, chamar as crianças aqui para nós orarmos por elas também. Oremos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe a este lugar. Muito obrigado porque o Senhor nos fez ligar os aparelhos. Muito obrigado porque o Senhor quer, de fato, escrever uma nova história em nossas vidas. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã tem uma coisa boa, a cada manhã tem uma novidade. E sabemos, ó Pai, que o sofrimento está às portas, mas a graça do Senhor é superabundante e nos faz vencer todos os desafios e necessidades. Deus, nós te reverenciamos porque Tu és Deus. E nada de ruim, e tudo de ruim que acontece nesse mundo, não é culpa do Senhor, é fruto da desobediência. O pecado tem reinado em nossos corações, em nossas famílias, muitas vezes, nos locais onde vamos. Mas nesta noite nós queremos ser agentes de mudança, onde há pecado que venha transbordar da Tua graça através de nós. Ó Pai, que o Senhor nos ajude nesta noite, pedindo já perdão pelos nossos pecados, por tudo de errado que já fizemos para chegar onde chegou. Mas nós queremos reconstruir, queremos restaurar, mas com a ajuda do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é Deus que ouve orações daqueles que pedem com fé. Tudo isso te pedimos, portanto, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, meus irmãos. Agora as crianças venham até aqui, vamos orar pelo culto delas. Falo crianças, mas juniores, adolescentes. Muito bom. Oremos então. Com a mesma reverência, vamos rogar por elas. Senhor, está aqui diante da igreja, estas crianças estão aqui para ouvirem a voz do Senhor através da Tua serva, que irá ministrar o culto a elas. Pai, com a mesma responsabilidade que estamos aqui, nós jovens e adultos, nós também, ó Pai, entendemos que de uma forma responsável, a Tua serva também preparou um culto ao Senhor, que será ministrado à vida delas. Pai, que elas sejam edificadas, que elas sejam abençoadas, que elas saiam daqui crianças melhores, mais obedientes aos seus pais, mais estudiosas na escola, mais amigas dos primos, fujam do pecado, da influência das más companhias, que o Senhor
venha blindar essas crianças com poder e graça. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. A tia Laila. Na minha oração eu lembrei do nosso culto de quarta-feira. Meus irmãos, tem sido tão bom estudarmos o livro, a carta aos Efésios, tantos ensinos que podem ser aplicados à nossa vida, quantas coisas nós deixamos de aprender, porque não buscamos, não vamos até elas, e quantas coisas podemos evitar em nossas vidas quando estudamos a palavra de Deus e recebemos a bênção do Senhor e tentamos colocar em prática. Então eu convido você, os irmãos que estão nas redes sociais, que participem conosco, quartas-feiras. Eu sei que você tem compromisso, mas às vezes, se você puder, tenho certeza que Deus vai te abençoar. Não é o pastor que abençoa, quem abençoa é a palavra de Deus. Então todos estão convidados. Jesus está pronto para restaurar vidas. Não há limites para Deus, Ele é o dono do tempo e da sua vida. Renda-se a Ele e o adore. Às vezes nós achamos que nós somos donos da nossa vida. Não, é Deus que dá a vida e é Ele que comanda. E por isso que muitas vezes entramos em conflito, porque nós queremos fazer aquilo que não cabe a nós fazer, mas é o dono da nossa vida que está incumbido de realizar. Leva-me além. Meu querido irmão, te convido a se colocar em pé e a cantar essa bela canção que diz que nós temos que estar um nível mais profundo de intimidade com o nosso Deus. Então, que essa seja a sua oração através dessa canção.
vida flua mais a tua unção, mais o teu poder, mais o teu poder, mais o teu poder. Entender que a nossa relação com o Senhor é para ter um nível mais profundo de intimidade. A oração, ela promove isso. Às vezes nós oramos apenas para pedir ou para agradecer, mas não queremos ter intimidade com Deus, e é isso que Deus quer. Por isso que Ele nos ensinou a orar, que esta canção seja a nossa oração. Vamos ler de uma forma alternada a leitura bíblica, que se encontra em Lucas, capítulo 5, versículos de 21 a 25. Eu começo a congregação, eu novamente, depois todos vamos ler, recitar bem bonito. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa, glorificando Deus. Amém. Podem se assentar, meus queridos irmãos e amigos. Jesus está pronto para restaurar vidas. Deixa o Mestre realizar o maior milagre em sua vida e mudar sua história. Este é um momento de dedicação, de dízimos e ofertas, lembrando os irmãos a respeito da nossa campanha do terreno. Há um irmão aqui que me ligou, falou: pastor, eu vendi um lote, quero doar uma parte do que eu recebi para a campanha do terreno. Eu fiquei muito feliz, meus irmãos. Que glória a Deus, né? Com certeza, esse irmão já com o mesmo recurso, ele comprou um outro sítio, com casa e tudo. É uma bênção, não é? A história não é bem assim não, eu devo ter trocado algumas coisas, mas ele foi abençoado. Eu sei que eu vi uma bênção muito grande que ele recebeu. Solução, quando as novas
querido Deus, eterno e soberano Pai, nós te louvamos nesta noite, Senhor Deus, porque só o Senhor é de toda honra, toda glória e todo louvor. O Senhor é bom, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Obrigada, Senhor Deus, que até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor nos sustentou, Senhor Deus. Pai, abençoa essa congregação nesta noite, Senhor Deus, que ao término deste culto, no começo da semana, nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Abençoa, meu Deus, os irmãos que trouxeram aqui, meu Deus, parte daquilo, que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, mas eles trouxeram, Pai, a casa do Senhor, aqui, meu Deus, entregando, meu, parte que é do Senhor. Abençoa essas vidas, Senhor Deus, os irmãos que ainda não fizeram, que vão fazer, te abençoado pelo Senhor. Pai, obrigado por esta hora maravilhosa. Continua abençoando, meu Deus, a equipe de louvor. Abençoa o Bruno, meu Deus, a sua esposa Débora. Pai amado, abençoa também os nossos pastores, meu Deus. Obrigada que o Senhor Jesus é nosso pastor supremo. Mas o Senhor escolheu o pastor Web, o pastor Gerson nesse tempo, para nos ensinar a tua palavra, Senhor. Pai, fala conosco esta noite. Nós queremos somente ouvir a tua voz. Usa o teu servo, Pai. Mas, Senhor Deus, com a palavra do Senhor, que venha nos encher, Pai, em nome de Jesus. Abençoa o teu servo, dá a ele, meu Deus, a unção do teu Espírito Santo. Fala conosco, nós vamos ouvir a tua voz. E assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Jesus está pronto para restaurar vidas. Ele é o Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Nós, homens, somos limitados. O pastor é limitado, o irmão é limitado, o visitante é limitado, mas para Deus nada é impossível. Nós estamos falando de restauração. Quem sabe há alguma coisa na sua vida que depende de algum tipo de restauração. Eu gostaria de convidá-lo para que se coloque de pé e que você pense no seu problema, pense também nas necessidades do seu próximo, talvez alguma necessidade da sua família, seu trabalho, na escola, algum objetivo ainda difícil de alcançar, mas para o nosso Deus tudo é possível. Você crê nisso? Eu creio também. Oremos. Senhor, nesta semana ouvimos algumas notícias que nos preocuparam, como irmãos que estão adoentados, que precisam de cura, irmãos que sofreram um acidente e precisam também de restabelecerem-se, outros irmãos que precisam de emprego, porque as contas estão se avolumando, outros irmãos que passaram por perdas. Pai, são muitos problemas que enfrentamos, são muitas perseguições, muitas pressões que às vezes nos esmorecem, mas nós temos um Deus em cuja presença nós estamos e em cuja presença queremos permanecer. Viemos aqui à casa do Senhor buscar a tua face, viemos aqui à casa do Senhor para ouvir algo que venha do Senhor, porque a palavra humana já não nos convence mais, as promessas midiáticas não têm atingido o nosso coração, e nesta hora, Pai, nós queremos exercitar a nossa fé, nós queremos confiar nas promessas do Senhor, queremos também, ó Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, erros que cometemos, não somos perfeitos, mas graças te damos porque o Senhor sabe disso, foi o Senhor quem nos fez, e o Senhor nos ensinou que o Senhor não nos restitui, não nos retribui conforme as nossas iniquidades e falhas, e por isso, ó Pai,
sabedores que somos que a sua graça e misericórdia são maiores do que os nossos pecados. Pedimos para que o Senhor nos dê mais uma chance e escute a nossa oração, que os ouvidos do Senhor estejam atentos ao batido do nosso coração, porque é ali que está o íntimo do nosso problema, da nossa luta, e o Senhor consegue ouvir bem o que há de ferida que às vezes não conseguem cicatrizar. E neste tempo, Pai, nós pedimos que o Senhor venha restaurar as nossas vidas, venha criar em nós esperança, venha aumentar a nossa fé e confiar que tudo está no controle da sua soberania e das tuas mãos, que o Senhor não nos fez para sofrermos, mas o Senhor nos fez para sermos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro, por aquele que derramou o seu sangue na cruz, por aquele que deixou as mansões celestiais para viver entre nós, por aquele que morreu pelos pecadores, pelos rebeldes e omissos. O Senhor relevou tudo isso para que passássemos a eternidade contigo. E por isso, ó Pai, enquanto estamos aqui, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha nos blindar do erro e colocar em nós amor, compaixão pelo próximo e amar a nós mesmos. Amar a nós mesmos é estar na presença do Senhor. E por isso, ó Pai, seja com cada pedido que está sendo como cheiro suave, chegando até o teu trono, lugar da tua habitação. E mesmo como um Deus todo-poderoso que tu és, o Senhor também decidiu morar em nosso coração. E ali no cantinho do nosso coração, onde tu estás, que o Senhor, Pai, nos ajude, que o Senhor confirme a nossa oração, nos dando paz, porque a paz é a confirmação que o Senhor ouviu a nossa voz, que o Senhor atendeu com piedade o nosso clamor e súplica, não somente por nós, mas por aqueles que precisam de nós. Que o Senhor, Pai, nos faça ser útil na vida do nosso próximo. Essa é a nossa oração, portanto, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua oração. A palavra está com o nosso irmão Bruno. A canção que cantaremos nessa hora chama Deus é Deus. Deus é Deus. Nós não o adoramos pelo que Ele faz, mas sim nós o adoramos pelo que Ele é. Ele é Deus, independente das situações, independente das circunstâncias, nós precisamos adorá-lo, porque Ele continua sendo Deus. Então vamos adorar isso e nós precisamos refletir acerca dessa letra que cantaremos, para que nós cantemos de fato aquilo que está saindo do nosso coração, para glorificar de fato a Deus, refletindo acerca dessa letra que cantaremos. Deus abençoe, porque Deus é Deus. Eu aprendi a te
Deus se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, essa vida. Ele é Deus, segurando o fogo, Ele é Deus, tudo descendo. Ele é Deus, mas se não é, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja que houver, Ele será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja que houver, sempre será Deus. Se Deus é, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier, Ele é Deus, segurado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Só a igreja, se Deus fizer. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Gostaria de convidar o irmão Luciano, antes de passar a palavra para o pastor. Vamos orar, irmão Luciano. Microfone fecha. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou na Tua presença, Pai, te agradecendo mais um dia de vida, Pai, te agradecendo por essa semana que o Senhor me abençoou, o Senhor me levou com segurança para o meu trabalho, eu confiei no Senhor, o Senhor abençoou a minha volta para casa, e todo momento, Pai, eu entreguei minha vida nas Tuas mãos, a minha carga, e estou aqui, ó Pai, para louvar e te agradecer. E esse louvor é verdadeiro, Senhor, Pai. Nós temos que adorar, ó Pai, pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz por cada um de nós. Não porque o Senhor tem para nos dar, para nos oferecer. Eu te agradeço muito, ó Pai, por estar na Tua presença, por minha família estar na Tua presença. Eu te agradeço, ó Pai, por estar aqui, por essa igreja, ó Pai, que serve ao Senhor em espírito e em verdade. Nós possamos continuar, Pai, orando, bendizendo, fazendo nossos trabalhos missionários, Pai, porque o Senhor é com cada um de nós. Continue abençoando esse culto, abençoando a palavra, Pai, que aqui vai ser entoada. Eu oro e te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Convido os irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 6 até o 11. Esse Evangelho de Lucas, assim como o Evangelho de Mateus e Marcos, falam a respeito deste tema que iremos refletir nesta noite.
Nós chamamos 3 evangelhos, são sinóticos, eles têm a mesma visão sobre o tema do homem da mão ressequida. Lá em Mateus se encontra no capítulo 12, versículos de 9 a 16, e Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Os irmãos podem em casa ler com mais calma. Nós vamos apenas ler o versículo 6 a 11, mas vamos tirar também proveito dos outros evangelhos a respeito desse assunto. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Os irmãos que estão sem Bíblia, amigos, podem acompanhar pelo Data Show, e os irmãos em casa também. Aconteceu que em outro sábado Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Irmãos, nós sempre oramos, porque esse processo no culto de oração é para ser didático, é querer ensinar aos irmãos que cada passo da vida a gente tem que orar. É um momento de reflexão, por isso nós não podemos deixar de orar novamente. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esta palavra, que ela possa nos ensinar grandes lições para a nossa vida, para a vontade do Senhor, a nossa vida, que o Senhor possa fazer com que saiamos daqui, ó Pai, como esponjas que absorvem a água, que possamos absorver esta palavra e fazer uso dela na nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando eu estudei essa palavra, esse texto, eu me detive no termo restauração, cujo tema eu escolhi a restauração pela obediência. Deus pode restaurar pela obediência. E nós sabemos que Deus restaura tudo. Eu quero contar uma história que eu convivi na minha infância. Na minha casa havia um quintal muito grande, havia muitos insetos. E ali havia também muitos cupins. E à noite, quando a gente deitava, havia muitos cupins na parede. E onde há cupim, há o quê? A lagartixa. E curiosamente, meus irmãos, quando a gente iria afastar aquele bicho, a gente percebia que o rabo dela se soltava. Já perceberam isso? E mesmo desvencilhado do corpo, ele fica pulando ali. Os irmãos sabem o que significa isso? Aquilo é um processo de defesa do lagarto, da lagartixa, para que quando ela se sente ameaçada pelo predador, ela solta o rabo, para que o predador se prenda à cauda dela e ela possa fugir. Que coisa maravilhosa, não é? Que estratégia de fuga
Certa vez ouvi de um biólogo dizer, é preferível perder a cauda do que o corpo, não é verdade? É verdade. Deus, Ele trabalha nas pequenas coisas da criação. Não só o caso como esse, mas lá na camada de ozônio, Deus, Ele cuida da restauração, não só da cauda da lagartixa, do lagarto, mas também das grandes coisas. Em 2018, houve um acordo mundial para que se cortasse o CFC, que estava destruindo a camada de ozônio, criando um buraco da camada de ozônio. E segundo os cientistas, vai ser necessário para que se restaure essa camada de ozônio 4 décadas. Mas a natureza que foi feita pelas mãos de Deus, ela é capaz de se recompor, e daqui a pouquinho já não teremos mais problemas em relação ao superaquecimento da Terra. Nós aprendemos também com as grandes coisas, como que Deus, Ele reorganiza a natureza. Nós podemos ver Deus também ensinando aos homens a se reorganizarem. Por exemplo, agora com este desmoronamento que houve lá no litoral de São Paulo, quantas famílias foram ceifadas, quantas casas foram perdidas. Essa semana eu li que eles vão destruir muitas casas, muitas residências, em torno de 80, por exemplo, para que sejam feitas novas casas, novas residências. Às vezes a restauração precisa ser destruída, para se fazer outra, precisa se demolir, para que se faça uma mais bonita, uma melhor. Um outro caso de restauração aconteceu de uma obra de arte. Um grande pintor chamado Edvard Munch, ele criou um quadro de 4 metros. E esse quadro, no tempo da Segunda Guerra, ele ficou perdido numa floresta da Noruega, escondido em um barraco. Alguém encontrou o quadro, restaurou o quadro, e agora, recentemente, esse quadro foi vendido no leilão em Londres, eu vou repetir o valor, 9 bilhões de reais e 390 milhões, 9 bilhões e 390 milhões de reais e uns 800 mil, só que os 800 mil já fazia festa, não é? Já pagava o nosso terreno. 9 bilhões, meus irmãos. A família que do último comprador do quadro foi restituída, porque esse quadro ficou desde 1951 no museu. Restituição, reorganização, recomposição. Será que o mesmo Deus que se preocupa com as pequenas coisas, como a cauda da lagartixa, como a camada de ozônio, como a recomposição de casa, o Deus que se preocupa com famílias que tinham um bem material e agora podem usufruir disso, será que Ele não vai cuidar da sua vida? Será que Ele não vai se preocupar com você? Será que essas coisas são mais relevantes do que o homem que foi feito à sua imagem e semelhança? Será que aquela perda que você teve, talvez de um ente querido, talvez de um relacionamento, será que Deus não tem o desejo de restaurar? Será que Deus não tem o desejo de recompor aquilo que está desorganizado na sua vida? Será que um relacionamento, do noivado, de um casamento, que está a ponto de romper, de separar, será que Deus não tem o desejo de recompor, estreitar as relações? Será que Deus é indiferente a isso? Quem sabe no ramo da saúde, será que aquela notícia que você recebeu do médico, que você tem tantos dias de vida, ou que a sua saúde daqui para frente vai ser dependente de medicamento, será que Deus não está sabendo do que está acontecendo, e Ele não pode operar a cura?
Ele não pode curar a sua vida emocional? Será que ele não pode fazer com que aquilo que esteja desesperançado, porque o seu medicamento só vem dos Estados Unidos e você não tem condição de comprar, será que ele não está se preocupando com isso? Ou está indiferente a essas coisas? É isso que nós podemos entender através deste texto. A história de um homem que tinha um problema, um homem que passou por uma luta. Contudo, naquele dia que ele estava numa sinagoga, Jesus apareceu ali, no mesmo lugar que ele estava. No versículo 6 diz que aconteceu em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Vamos pensar um pouquinho nessa relação. Jesus entrando numa sinagoga para um propósito. Ele queria ensinar. E naquele dia, num dia de sábado, também havia um homem, particularmente um homem que havia um problema com a sua mão. Diz o texto que a sua mão direita estava ressequida. Jesus, ele tinha uma forma peculiar de ensinar. Jesus não ensinava como os outros mestres. Ele não tinha uma maneira didática de fazer com que as pessoas aprendessem como aquelas outras pessoas. Ele era diferente. Ele era diferente daqueles mestres da lei. Vamos parar para pensar um pouquinho a respeito do contexto. Eu disse para os irmãos que Jesus entrou, conforme o texto, num dia de sábado. Esse dia de sábado, ele é muito peculiar. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, quando nós entendemos o contexto no tempo de Jesus, lá em Êxodo capítulo 20, dos versículos 8 a 10, fala que o dia de sábado era um dia especial, um dia de descanso, um dia também separado por Deus para a santificação. E eu não posso deixar de caminhar com os irmãos sem ler esse texto, para que os irmãos entendam a importância do sábado naquele contexto. Deus falando através de Moisés: lembre-se do dia de sábado para o santificar. Deus guardou um dia para a santificação, para estarmos mais íntimos dele. Como eu disse no início, nós precisamos buscar a Deus não é para pedir ou para agradecer, mas para buscarmos intimidade com nosso Pai. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, você é livre. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Meus irmãos, Deus estava ensinando aquele povo que eles precisavam separar um dia para estar na presença deles. Não era apenas para descansar, mas é para se santificarem. E diz que no hebraico o termo sábado, sabat, significa descanso de fato. Era até um dia festivo em que eles, através da festividade, também se cultuava a Deus. Era por isso que eles estavam ali naquele lugar, na sinagoga, porque eles estavam querendo se santificar. Eles então no sábado tinham que se abster-se de todo serviço, de todo tipo de obra. O sábado, portanto, era o dia do descanso. O significado do sábado é descanso, repouso. Meus irmãos, nós temos que agora entender um pouquinho da história. Por que sábado, como tudo começou no sábado? Tudo começou por causa do maná do deserto. Os irmãos conhecem a história do maná do deserto? O que aconteceu naquele contexto? Foi ali que começou o sábado.
Os irmãos foram libertos de um regime de escravidão, estão passando por um processo no deserto de libertação. No meio do caminho, eles começam a murmurar, porque não tinham alimento. E Deus então usa a voz de Moisés para falar ao povo que ele enviaria alimento do céu. E por 6 dias eles estariam se alimentando, todo dia eles iriam colher o alimento. E quando chegasse na sexta-feira, eles teriam uma tarefa diferente. Teriam que se alimentar, teriam que colher alimento dobrado, porque eles não poderiam fazer esse serviço de colheita de alimento no sábado. Eles iriam apenas trabalhar até sexta, porque sábado era o dia de descanso, era o dia do Senhor. Lá no versículo 30, eles estavam procurando ver se faria alguma coisa chamada cura, para acusá-lo de transgredir a lei do sábado. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. A motivação deles era diferente. Os escribas e fariseus começaram a analisar o ambiente. De um lado, eles viram um homem com uma mão ressequida. No centro da sinagoga havia Jesus. Já conheciam a fama de Jesus, já conheciam o histórico de Jesus, um homem necessitado e o Filho de Deus do outro lado. O que vai acontecer? Vai acontecer uma cura. E eles, ao invés de estarem preocupados com aquilo, estavam preocupados em acusar a Jesus. Que mentalidade diferente de uma pessoa que se diz religiosa. Eles deduziram que poderia acontecer uma cura e restaurar a mão deficiente daquele homem. Eles queriam apenas acusar o mestre com base em uma tradição judaica que eles já haviam deturpado, uma tradição que proibia a prática da medicina no sábado, porém, exceto em situações que ameaçassem a vida. Como aquele homem não tinha sua vida ameaçada, eles estavam esperando para dar o bote. Embora no Antigo Testamento não havia nenhuma lei que proibisse qualquer ato de misericórdia ao próximo, eles estavam ali esperando a vez deles. O que nós podemos entender aqui? Que aqueles escribas e os fariseus, eles não estavam abertos para aprender com Jesus. Embora Jesus estivesse ali para ensinar, eles apenas estavam pensando em observar o que Jesus iria fazer, a fim de achar uma oportunidade para acusá-lo de violar o sábado. Uma acusação que eles poderiam levar diante do sinédrio, como Jesus lá na frente foi levado. Porque eles sabiam que Jesus não era seletivo. Ele não escolhia pessoas para abençoar, não havia acepção de pessoas. Jesus restaurava e curava milhões, multidões, porque todos iam até ele, pelo simples fato de o tocarem, as pessoas eram restituídas daquilo que precisavam. É o que nós podemos ver lá em Lucas, capítulo 6, versículo 19, que está na mesma página da sua Bíblia. Diz assim: e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía, o que saía? Poder. E curava a todos. Não somente Jesus curava, mas pelo simples fato de ser
tocado por alguém, emanava poder do Filho de Deus. Será por que razão cada pessoa tocava em Jesus? Será que todos precisavam de cura física? Será que todos precisavam de uma cura espiritual? Será que todos precisavam de fartura em casa? Cada um tinha uma necessidade. E como eles tinham o Filho de Deus presencialmente ali, eles tinham o rico privilégio de tocá-lo. Os irmãos conhecem a história da mulher com fluxo de sangue, que também tocou a Jesus. Lá em Marcos capítulo 8, 16, também fala que Jesus expulsava demônios. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos, 8,16, né? Tá certo ali? Eu falei certo? Vou ver aqui no meu, não sei se eu mencionei, é Mateus, perdão, estou vendo, é Mateus, desculpa, irmão. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Apenas com a palavra expulsou os espíritos. Meus irmãos, a palavra tem poder. Quem sabe você está tendo algum problema com algum tipo de vizinho. Pela palavra, em nome de Jesus, repreenda o mal. Jesus está na sinagoga para ensinar. Jesus era um contraste com todos os outros, considerados curandeiros. Enquanto havia ali pessoas em busca de restauração em Jesus, porque saía poder do Filho de Deus, os escribas não estavam abertos para aprender com Jesus, apenas observavam o mestre a fim de achar uma oportunidade de acusá-lo de violar o sábado. Meus irmãos, voltando para nós, voltando à nossa forma de pensar, será que, de certa forma, a gente não age um pouquinho como esses homens? Nós não estamos vindo à igreja, talvez, nós estamos buscando a palavra de Deus, talvez não somos verdadeiros cristãos, cristãos genuínos, que estamos a fim de aprender com Jesus. Apenas estamos olhando a nossa vida com um olhar um tanto quanto crítico. Uma vida cristã crítica. Tudo critica. Olha para a igreja, critica. Olha para o pastor, critica. Olha para a esposa que é crente, critica. Olha para o marido que é crente, critica. Olha para o filho, que é o único crente da casa, critica. Em vez de estar querendo aprender com Jesus, as pessoas que estavam ali na sinagoga estão olhando para Jesus, mas com o olhar de querer aprender, menos os escribas e fariseus. Você pode ter perdido alguém que amava muito, mas em vez de estar aberto para aprender com Jesus e ter a sua vida reorganizada, apenas fica de forma não declarada, acusando a Deus, por que Ele deixou isso acontecer na minha vida? Talvez o seu namoro, o seu noivado, o seu casamento não está indo tão bem quanto parece, mas em vez de você estar aberto para aprender com Jesus, você estar aberto para ouvir Freud e grandes outros filósofos ateus, que têm boas palavras coerentes, mas não são de Deus. Não é assim que pode ser possível restaurar um relacionamento. Quem sabe você foi diagnosticado com uma enfermidade que vai abalar a sua saúde, que pode enfraquecer os seus ossos, os seus tendões.
Em vez de você estar aberto para aprender com os ensinos de Jesus, para obter um medicamento celestial, você está dando prioridade, como eu disse, àquele medicamento que vem lá dos Estados Unidos, que você não pode pagar e perdeu as esperanças. E a sua saúde não será restaurada. O texto diz no versículo 8 que Jesus conhecia o pensamento daqueles judeus incrédulos. Mas Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse ao homem da mão ressequida: levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Meus irmãos, Jesus, conhecendo os pensamentos deles, Jesus conhecia o pensamento dos escribas, Jesus conhece o meu pensamento, Ele sabe o que você está pensando agora. Porém, o texto continua dizendo que Ele chamou um homem de mão ressequida para o meio da sinagoga onde ele estava. Deduz-se aqui que as pessoas poderiam estar ao redor dele, de Jesus. Levante-se e venha para o meio. E ele levantou-se e ficou em pé. Vamos falar um pouquinho sobre sinagoga. A sinagoga, ela surgiu no período em que o povo de Deus estava cativo na Babilônia. Nabucodonosor, os irmãos conhecem bem a história, levou o povo para a Babilônia. Mas lá em Jerusalém ele destruiu o templo, no ano de 586 a.C. O povo não tinha um lugar para se reunir. E lá na Babilônia eles criaram uma sinagoga, um lugar para eles cultuarem a Deus, um lugar para aprendizagem, um lugar para se ensinar, e um lugar também para adoração. No Evangelho de Marcos, capítulo 1, 21, diz que Jesus frequentemente ensinava nas sinagogas aos sábados. E os irmãos, ao lerem esses evangelhos, vão ver que Jesus, ele gosta de ir à sinagoga aos sábados para curar. Depois entraram em Cafarnaum, cada cidade tinha uma sinagoga, e logo no sábado, Jesus foi ensinar na sinagoga, ensinar da sua forma peculiar. Jesus sabia em cada sinagoga onde ele ia, o que esses homens pensavam dele. Os escribas andavam muito com os rabinos. Os escribas, eles acreditavam que o exílio, que eu acabei de mencionar, aconteceu pela falta do conhecimento e obediência à Torá. A Torá, que os irmãos conhecem, é o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E eles atribuem essa falta de conhecimento a esse castigo que Deus tenha dado ao povo. Portanto, eles se tornaram especialistas no Pentateuco, nas leis de Deus, e foram considerados autoridades na interpretação das Escrituras, nesse período principal de intertestamentário, ou seja, entre Malaquias e Mateus. Eles ensinavam e os rabinos, eles escreviam e os rabinos ensinavam. E os fariseus também eram um partido religioso, e eles eram conhecidos como os santos. Nesse período também intertestamentário, eles se uniram aos macabeus. A nossa Bíblia evangélica é diferente da Bíblia católica. A Bíblia católica tem lá o livro de Macabeus, é um livro histórico.
Não é considerado um livro canônico, porque ele é uma fonte histórica. Não é uma fonte inspirada por Deus. Portanto, os fariseus se uniram aos macabeus no período em que havia uma influência helenista muito grande. Os macabeus assumiram o poder e eles se uniram aos helenistas. Os fariseus se separaram dos macabeus porque eles eram nacionalistas. Começaram bem, por isso que o termo os fariseus significa os separados. E eles então começaram bem, estudavam a palavra, conheciam a palavra, interpretavam bem a lei e procuravam o entendimento da vontade de Deus. Contudo, com o passar do tempo, eles começavam a desfrutar do favor das pessoas que não tinham o conhecimento que eles tinham, e dali começavam a explorar as pessoas, até chegar nesse contexto do tempo de Jesus. Pessoas totalmente dependentes de uma palavra de tradição, e não uma palavra verdadeira que Jesus vinha para ensinar, como esse exemplo do sábado que nós mencionamos. Diferente de toda a cultura e conhecimento que os escribas e fariseus tinham, o homem da mão ressequida, ele não pensou em todo esse legalismo, em toda essa pompa de regra. Ele simplesmente ouviu o ensino de Jesus, ou melhor dizendo, ele esperava algo de Jesus apenas obedecendo uma frase imperativa: levante-se, fique de pé. E o texto diz que ele ficou de pé, sem questionar. Meus irmãos, nós aprendemos muita coisa aqui. Às vezes nós estamos presos a toda essa pompa de conhecimento que aqueles homens tinham, e a simplicidade do homem que queria aprender apenas obedeceu. Ele apenas se levantou e ficou em pé. Ele apenas fez aquilo que Jesus mandou. Quantas pessoas às vezes complicam a coisa, estão procurando conhecimento aqui, estão procurando filósofo ali, estão pedindo consulta com aquele camarada que fez doutorado lá na Alemanha, enquanto Jesus está falando para você: apenas obedeça. Simples assim. Quem sabe está na hora de nós abrirmos os nossos olhos para aprender com Jesus, aprender com a simplicidade do Evangelho. Quem sabe? No versículo 9, Jesus faz uma pergunta aos judeus, uma pergunta simples: se é lícito fazer o bem nos sábados? Então Jesus disse a eles: vou fazer uma pergunta a vocês, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Hoje de manhã eu conversei com o Ricardo. Falei: Ricardo, poxa, o pastor está ensinando uma coisa aqui que eu iria explicar à noite. A questão da pergunta retórica. Uma pergunta retórica é uma pergunta que não exige resposta. Ela apenas é usada para considerar aquilo que se está falando. Jesus, ele precisava fazer uma pergunta para aquelas pessoas, com o intuito de fazer com que elas atentassem para a informação que ele estava dando. É como que você estivesse naquele tempo lá do passado, na infância, e sua mãe te perguntasse assim: você quer apanhar? Você já ouviu essa pergunta? O que você respondeu? Sim? Hã? Todo mundo respondeu sim? Não? Eu sempre falava não. Não? É uma pergunta que você não precisa responder. A pergunta, ela tem essa informação. Jesus queria ser enfático. As normas no sábado
proibiam trabalhar para obter lucro, para ter diversões consideradas censuráveis naquele dia. Por outro lado, as boas obras eram apoiadas no sábado, como obras de caridade, obras de adoração. Os trabalhos necessários à preservação da vida também eram permitidos. Corromper o sábado para proibir essas obras era uma perversão do desígnio de Deus. Tiago 4,17 diz que quem se recusa a fazer o bem equivale a fazer o mal. Quando Deus te dá uma oportunidade para fazer o bem e você não faz, você já está fazendo mal. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso já está pecando. A omissão é pecado. Meus irmãos, a omissão é diferente de não poder fazer. Você sabe que tem que fazer, você tem recursos para fazer, mas você não quer fazer. Isso já é pecado, é o que a palavra de Deus fala. Jesus, portanto, considerava aquelas pessoas como hipócritas, para facilitar o entendimento dos irmãos, que eles sejam pessoas interesseiras. Em Mateus capítulo 12, de 11 a 12, na primeira parte, Jesus vem também dizendo para eles: se uma ovelha caísse, uma ovelha de vocês caísse em uma cova no sábado, vocês iriam pegar? Vale a pena a gente ler esse versículo. Aqueles ao que lhes respondeu: quem de vocês será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado, essa cair numa cova, não fará todo o esforço para tirá-la dali? O que vocês acham, meus irmãos? No versículo 12, na primeira parte: ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Quanto mais vale restaurar uma cauda de uma lagartixa? Quanto mais vale restaurar a camada de ozônio? Quanto mais vale uma ovelha? Será que um homem, uma vida humana, para Jesus, vale mais do que essas coisas? Um ser humano, repito, que foi feito à sua imagem e semelhança. Primeira coisa que Deus disse para eles: vocês serão feitos à nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Eu acho que essa palavra é a palavra mais confortadora que nós podemos ter. É a palavra mais motivadora, encorajadora, que traz entusiasmo, que ser feito à imagem e semelhança de Deus. Nós valemos muito mais do que uma ovelha para o Senhor. Aqueles homens estavam mais preocupados com a ovelha do que com aquele homem com a mão ressequida. E lá no versículo 27 de Marcos, capítulo 2, Jesus começa a clarear a mente deles, porque eles eram homens de dura cerviz. Cerviz é nuca. No Antigo Testamento compara a nuca, a cerviz de um boi com de um cavalo. Para você virar o boi ali com a rédea é difícil, porque ele tem uma dura cerviz. Agora o cavalo, você vê, ele vira até no lugar ali, né? Às vezes nós estamos, sendo difíceis para Deus fazer nós compreendermos o ensino de Jesus, porque nosso pescoço não quer virar para enxergar, não quer se converter aquilo que Cristo quer ensinar. Jesus vem falando para eles: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que é mais importante, a regra ou o homem? O homem não foi feito o sábado por causa do homem. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. No versículo seguinte, ele vem explicar a apoteose do sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado.
Talvez hoje você esteja perguntando, depois disso tudo, por que nós não estamos aqui reunidos no dia de sábado? Porque Jesus, ele veio para abolir tudo isso, todas essas leis do Antigo Testamento. Ele diz, ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir a lei. E ele diz que ele é maior que a lei. Quando Jesus morre na cruz, é sepultado e nasce num domingo de manhã, é o dia em que nós celebramos, porque ele vem trazer uma nova aliança, ele vem trazer uma nova forma de adoração, um novo culto. E todo mundo que fica ali preso no sábado ainda não reconhece que Jesus que o domingo é o dia do Senhor. Por isso que domingo é o nosso dia, porque Jesus é maior do que o sábado. E ele é o Senhor da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e do sábado e do domingo. Ele é o Senhor do tempo e da história. A vida humana para Jesus está acima de qualquer regra. Caminhando, meus irmãos, para o final, eu quero pensar um pouquinho com vocês a respeito dessas questões. Jesus, ele vem trabalhar conosco a questão do discernimento. Imagina você numa situação, você está na calçada e de repente acontece um acidente na sua frente. A pessoa está ali estirada na rua, agonizando, pedindo ajuda. Você olha para um lado, olha para o outro, você não vê carro, não vê nenhum veículo. Mas você olha para o semáforo, está sinal vermelho para você. Aquela pessoa que está ali é uma pessoa que você ama, talvez até mesmo um pet, um animal doméstico. Você vai esperar o sinal ficar verde para socorrer a pessoa? Ou você vai impulsivamente socorrer a pessoa que você ama? Se você esperar o sinal ficar verde, você está preocupado com regras. Mas se você olhar para a pessoa agonizando, você está preocupado com a vida. A coisa, meus irmãos, que o discernimento fala mais do que as regras. A coisa que, na nossa vida, que o amor fala mais do que a lei. Jesus Cristo, ele veio para revogar a lei e falar de amor. Quem ama não tem lei, é livre para amar o quanto quiser. E Jesus Cristo mostrou o seu amor no versículo 10. Jesus olhou para todos, o texto diz que estavam ao redor, mas não obteve respostas, porque era uma pergunta retórica. Ele não ia ter resposta. Jesus pede para o homem estender a mão, e assim a mão ressequida foi restaurada. Diz o versículo: então Jesus, olhando para todos que estavam ao seu redor, disse ao homem: estenda a mão. E assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Estou caminhando, meus irmãos. Jesus deu oportunidade para que respondessem a pergunta, mas eles não sabiam responder, não tinham o que falar. Jesus já sabia, porque ele sabe o que havia no coração daquelas pessoas. O que é mais importante, fazer o bem ou salvar uma vida? Em Marcos 3,4 diz que eles ficaram em silêncio. No verso 5 de Marcos 3, diz que Jesus, olhando em volta, ficou indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas. A reação de Jesus foi de indignação e de tristeza, porque o coração daquelas pessoas estavam cada vez mais obstinados e insensíveis à verdade.
estavam plenamente tomados pela incredulidade, pelo legalismo, em vez de estarem olhando para o ensino de Jesus, o justo Filho de Deus. E Jesus mesmo responde a sua própria pergunta retórica, fazendo da sinagoga uma grande sala de aula. Um grande ensino ele faz aí na frente das pessoas. Jesus quer mostrar que às vezes você fala mais fazendo do que falando. Você ensina mais fazendo do que às vezes discursando. Palavras eloquentes que aqueles homens tinham. O texto diz que aquele homem tinha uma mão ressequida. A palavra ressequida grega é xeros, que significa murcha, seca, atrofiada. Talvez causado por uma condição de paralisia, talvez causado decorrente a um acidente ou um defeito congênito. Jesus vem e restaura aquela mão ressequida. E a palavra restaurar, do grego, significa recompor adequadamente de volta à posição original, ou seja, que existia antes de uma queda, antes de uma quebra, antes de uma deficiência. Restauração. Porém, no verso 11 diz que aqueles homens se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Meus irmãos, eu quero de fato orar com vocês e pensar um pouquinho. O homem de mão ressequida obedeceu e teve a sua bênção restaurada. Os homens que não queriam aprender com Jesus continuaram com a ira no coração, não obedecendo à voz do Filho de Deus, insistindo na sua forma de pensar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, gentilmente peço, em espírito de oração. Como que está a sua visão a respeito desse contexto? Será que você entende que em Jesus Cristo você pode ter muitas coisas reorganizadas na sua vida, muitas coisas restituídas, restauradas? Basta apenas obedecer e fazer a voz do Espírito Santo liderar as suas atitudes? Ou você vai continuar pensando como aqueles homens, apenas com um olhar crítico para a igreja, um olhar crítico para as pessoas que se dizem cristãs e te decepcionaram? Como que você vai, diante da palavra de Deus, enxergar a vida daqui para frente? Tem valido a pena pensar como você pensa? E as coisas em casa não estarem tão bem quanto você pensa ou espera que estivesse? Senhor, que o Senhor, através dessa palavra, nos ajude, que o Senhor possa colocar em nosso coração um desejo mais intenso de ter intimidade com Cristo, entender a simplicidade do que é a obediência que traz restauração de relacionamentos, restauração de cura física, cura emocional,
cura espiritual. Quantas pessoas podem estar aqui que não têm certeza se são salvas, mas são simpáticas à palavra do Senhor. Pai, que nesta noite haja de fato uma conversão, que haja de fato uma consagração, que haja de fato uma entrega, para que o Senhor agora venha assumir o controle como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que o Senhor, Pai, nesta noite venha fazer diferença, causar mudanças, venha fazer com que nós sejamos os primeiros a mudarem, para que as coisas sejam melhores no trabalho, na escola, em casa, na rua, com os vizinhos. Tudo isso, ó Pai, nós te entregamos, em nome de Jesus, amém. Amém? Peço que você se coloque de pé nesse momento, para que nós possamos cantar o último hino dessa noite. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim meu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. O Deus impossível. Você crê no Deus do impossível? Amém. Então feche os seus olhos. Vamos orar para que esse Deus do impossível possa tornar algo que você orou possível. Eu não sei do seu problema, da sua luta, mas Deus sabe. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós queremos sair daqui confiando que as coisas já não se tornaram impossíveis mais. Agora elas são possíveis em nossas vidas, porque nós queremos exercitar a nossa fé, nós queremos tornar a nossa vida mais simples, porque queremos aprender com os ensinos de Jesus. Pai, nesta noite, se porventura há alguém aqui que deseja se reconciliar contigo, que no íntimo do seu coração essa pessoa ore e peça ao Senhor: Senhor, quanto tempo estive fora da Tua presença, na casa de Deus, mas agora eu quero restaurar a minha intimidade contigo. Se porventura há alguém aqui que precisa se consagrar, que essa pessoa ore: Senhor, neste determinado ponto da minha vida eu quero mudar, eu quero fazer tudo de novo, de uma forma mais madura. Que o Senhor quebranta a altivez, o orgulho que há no meu coração, porque eu quero fazer com que as coisas sejam melhores a partir de hoje. Pai, que o Senhor abençoe cada oração, cada pedido, que essa semana seja uma semana gloriosa na vida dos seus filhos, que elas possam ter respostas de oração, possam conquistar aquilo que têm orado por muito tempo diante do Senhor, que elas possam compartilhar a vitória alcançada, porque decidiram fazer do jeito que o Senhor pede, não conforme a sua altivez ou prepotência. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporcionou nesta manhã e concluiu nesta noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo e o amor de Deus, o grande Deus Pai de todos nós, do seu povo, seja conosco hoje e eternamente. Amém. Deus abençoe a todos. Lembra do aviso que eu dei no início? É só olhar lá para o cartaz. Eu não vou falar o que é, olha lá. Nós estaremos à porta para cumprimentar os irmãos. Amém? Eu e o pastor Gerson.